Nós estamos aqui no terceiro cemitério de Jabitacá. O primeiro foi dentro da igreja, o segundo foi detrás da igreja, onde não existe mais hoje, porque é o salão paroquial e calçamento. Aqui é o terceiro, que foi abençoado no ano de 41. No ano de 41. Peraí, abençoado quer dizer que ele já existia? Ele foi inaugurado. Inaugurado. Em 41. Esses túmulos maiores que estão aqui nessa borda foram translados de lá. Pouquíssimos. Pouquíssimas pessoas transladaram seus defuntos para cá. Que na verdade é uma exumação, né? É uma exumação que trouxeram, mas foram pouquíssimos. Alguns a gente... Olá, do canal Museu do Agricultor. O nome, outros nem tanto. Veja, aquela capela que é Linda. uma capela belíssima, barroca, que agora foi construído túmulos dentro, que está esperando não sei quantos defuntos, é de Luzia Maria de Freitas, tia Lula, descendente também direta com o seu esposo, José Vidal, que é desse túmulo aqui, que, como é que eu posso dizer, era uma das pessoas importantes da igreja daqui. Dona Lula era muito falada. Dona Lula, tia Lula, né, que chama, que o sobrado que tem ali. Inclusive, Padrinho Vevé fala muito nela. O sobrado dos Câmara era dela. Ela foi zeladora do apostolado e secretária por muitos anos. Então esses túmulos daqui da borda, que muitos não têm nome, quase nenhum tem nome, a gente sabe que foram transladados de lá. Lá do Por cemitério da igreja, né? Veja, um exemplo, aqui que a gente vê que é muito antigo, com tanta gente, né? Esse aqui é de 51, já estava aqui. Mas pra lá a gente vê translados de 17, entendeu? Que morreu em 17, que morreu até antes. Ô Walter, uma coisa interessante é que esses túmulos pequenos assim são de restos mortais, né? Sim, não com que certeza são ossários. só os ossários mesmo, né? Isso. Porque em Monteiro, quando a gente vê um túmulo pequeno assim, é porque é um anjo. Sim, mas esse aqui eu acredito que foi ossário, porque vejam, é o primeiro que é da porta. Isso. Então alguma família que arrancou de lá e trouxe pra cá. Aqui tem até dinheiro pro defunto, ó. E Maribone, Clenilda. Menino. Mas vejam, Antônio Rafael da Cruz. de 39, de 30, tá vendo? Esse Então, Antônio Rafael da Cruz, ele é descendente do coronel, Paulino Rafael. sim, sim. Porque era Paulino Rafael da O Cruz. túmulo de Paulino Rafael está aqui, vamos lá. Vejam, é belíssimo um túmulo desse. Morreu em 16, tá vendo? Em 16. Em 16 não existia Esse é do cemitério. José Alves Vidal. Esse é do José Alves de Freitas Vidal, que é o esposo de Dona Lula. Chamava tia Lula. Que esse Vidal ele é Vidal da volta. Do coronel Manuel Vidal. É os Vidal do inglês da volta. Do inglês, exatamente. Parece uma igreja, Clemildo, olha. É mesmo. É lindo esse túmulo. Muito bonito. Aqui os Alves da Cruz, que são os netos do Antônio Rafael da Cruz, prefeito de Afogados da Engazeira, que são o pessoal daqui. E aí tem Chiquinha Cruz, grande historiadora daqui. Antônio Rafael da Cruz era filho de Paulino Rafael. Não é? E aqui está o túmulo do coronel. Ali o túmulo do coronel. Na verdade, foram trazidos lá do... né, que ele morreu em 20, né? Ele morreu no ano de 20. Vejam, aqui jazem os restos mortais de Antônia Teixeira da Purificação, nascida em 2 de fevereiro de 1813 e falecida em 20 de janeiro de 1913. Ou seja, 100 anos. Faltando poucos dias para 100 anos, faltando 12 dias para 100 anos. Lembrança dos seus filhos. Restos mortais do coronel Paulino Rafael da Cruz, nascido em 22 de julho de 1836 e falecido em 13 de novembro de 1920. Estão aqui nesse túmulo, nesse recanto, né? Nesse recanto do cemitério. E também foi um dos translados da exumação de lá para cá. E aqui vão tendo outros túmulos assim que são bem interessantes. Ó, né? vamos aqui. Restos. A gente vê que é um túmulo que já se acabou, já não tem mais. E vamos seguindo para o túmulo dos Pedrosa e Perazzo, que são os italianos daqui de Tuparetama. E deixa eu passar para lá. Cara, esses Pedrosa e esses Perazzo eu vejo bastante. Antônio Perazzo, olha ali. Ele era italiano, né? Vejam só. Antônio Perazzo, filho de Gaetano Perazzo e Domenica Laguardia, nasceu em San Giovanni a Piro, província de Salerno, Itália. Emigrou para o Brasil num contexto de dificuldades econômicas de seu país.
em terras brasileiras e estabeleceu-se como comerciante em Afogados da Engazeira, Pernambuco. Casou-se com Amélia Leopoldina de Almeida Pedrosa, no eclesiástico, em 1885. Filha do português tenente Francisco Casimiro de Almeida Pedrosa e Leopoldina Lina Pedrosa, e neta do líder político Francisco Miguel de Siqueira. Francisco Miguel de Siqueira era o dono da Engazeira, né? Que ele chegou a ser tão dono que certas vezes ele expulsou os moradores da Engazeira, que chegou a morar só ele e os caseiros dele. Que Engazeira história ficou interessante, deserta. Peraí, Engazeira ficou olha, deserta. gente, que coisa. Quer dizer que o cara era tão poderoso que ele quis a cidade só pra ele. Francisco Miguel era poderoso. Francisco Miguel realmente Sim. era dono. Nós podemos dizer que ele era dono. Ele arrumou muita questão. Era um líder político, assim, extraordinário. Certo. Mas ele era uma figura muito polêmica. Sei. Porque ele chegou, uma certa vez, ele chamava Afogados de Cartago e Engazeira era Roma. Ele encomendou Adolfo Rosa Meia-Noite, cangaceiro, parente nosso, encomendou destruir Afogados, só que não foi possível porque saquear, inclusive, Afogados, porque ele morreu antes. Voltando de Afogados, ele levou uma queda na entrada de Engazeira, quebrou o fêmur, fraturou o fêmur e dessa queda morreu. Mas é um dos fatos que se sobressai na figura de Francisco Miguel, de quem ela descende, é o quê? Que ele, uma vez vindo de Afogados, chegou e o padre Pedro, não sei se foi o padre Pedro de Souza Pereira, um dos padres que estavam lá, que eu acho que acredito que é mais antigo, a celebrar a missa. Deu a hora da missa, vocês sabem que a missa se guardava o jejum de manhã, não ia pra missa, não comia nada antes de ir. E o padre precisava rezar a missa e ele não chegava, dono do lugar, vejam só. E aí ele chegou, ouviu uma zoada na igreja e perguntou a um dos mandados dele, né, disse, o que é que está acontecendo na igreja? Aí o moço disse, o vigário começou a missa. E uma afronta grande. Aí ele disse, mas eu disse que me esperasse? Ele disse, pois vá lá, diga ao vigário que espere eu esfriar os pés, botar numa bacia d'água, esfriar o sangue para poder ir para a missa. Aí ele foi e o padre disse, pois diga a ele que se ele quisesse vir para a missa, ele tinha chegado mais cedo. Eita, e assim foi a rixa, ele montou no cavalo, entrou na igreja e deu no padre dentro da igreja. Menino. Dentro da igreja da Engazeira aconteceu esse evento com Francisco Miguel, que foi o grande político da Engazeira. Hoje o túmulo dele no cemitério da Engazeira, para ser um grande líder, foi dono de tudo, é mais ruína que esse ali que a gente viu na ponta que só tá os tijolos. Ruína. Tem um monumento e tudo mais na frente, mas o túmulo virou ruínas do grande líder político dessa região. Continuando. O casal Antônio Perazzi e Amélia Leopoldina fixou residência na fazenda Riachão, onde teve 10 filhos. Outra curiosidade, a fazenda Riachão é de onde veio a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que é a segunda padroeira deste lugar. A grande festa, né? Nossa Senhora dos Remédios veio de lá porque tinha vindo de Lamego, no Portugal. E quando se começou a fazer ali umas novenas, depois das novenas o povo queria um forrozinho, uma dancinha, beber alguma coisa. E o velho Pedrosa não gostava. O velho dono da fazenda. Certo. Então ele conversou com o padre daqui, que era o próprio padre Pedro de Souza Pereira, e disse, vamos levar para a igreja essa santa, porque eu não quero mais essas coisas aqui. Que eram as danças, aquelas coisas que sobressaíam. Então eles combinaram, e o padre Pedro de Souza Pereira com ele, fizeram uma procissão, e todo o povo do Riachão para aqui, pela Baixa do Papagaio, e entrou em Jaboticabá solenemente no dia 6 de agosto de 1903. A procissão entrou aqui. Se rezou o novenário, e no dia 15 se rezou, por ser a Assunção da Nossa Senhora, se rezou o dia da Nossa Senhora do Remédio. E continua até hoje essa grande festa. Muito grande. Tem coisas muito próprias desse período. Nesse mesmo período, quando se combinou de trazer Quincas Flor, que era Joaquim Alves de Freitas, Quincas Flor, descendente também do inglês da Volta Direto, ele foi a Recife num cavalo buscar uma banda de pífanos. Uns pifeiros, né? E foi no Recife, trouxe esses pifeiros, por isso que até hoje, 119 anos de festa, agora 2023 são 120, continua firme a tradição dos pifeiros. Muito bem. Porque começou aí. Foi nessa questão que veio de lá do Riachão. Aí disse, mas por que para Jaboticabá? Porque não existe a igreja de Tuparetama, que está mais próximo de lá. Então era ou para cá ou para Engazeira. Para cá sempre foi muito mais visitado, né? As varas sempre foram muito queridas por toda a região. Isso. Tanto do Monteiro, né, que é Paraíba já, Sertânia e tudo mais. Sertânia também por ser irmãos, os construtores, né? O Barbosa e o Antão. E aí, ó, os 10 filhos, que são os filhos deles, já deve estar um bocado sepultado aqui, são Maria Amélia, Francisco, Caetano, Vicente, José, Braz, Domingas, Ofélia, Benedito e Antônia, Antoniela. Vejam os nomes. Antoniela. Antoniela. Caetano, que é o nome de quem?
do avô Gaetano. Gaetano, É. Então, assim, são características. Formando a família Perazzo em Pernambuco. Por ocasião do centenário da morte do seu patriarca, os seus descendentes prestam esta homenagem àquele que tudo originou, perpetuando sua história e bravura através deste memorial. Tá vendo, minha gente? Esse sim era um homem bravo, sair da Itália e vir se enfiar no sertão No desse. sertão, é. Porque assim, aqui se enfiaram portugueses, holandeses, italianos muitos. E na igreja, inclusive, Dona Chiquinha Barros, é interessante botar o nome dela, se lembra, quando pequena, ela hoje tem 90 anos, completos agora em dezembro. Ela se lembra das cadeiras dos italianos, que não eram os bancos, eram mais na frente, os italianos assistiam isso naquelas cadeiras. É, e Monteiro tinha isso Esses mesmo. italianos, esse negócio, né? Esses italianos. Os Perazzo. Sim. Os Perazzo e Pedrosa. Então aqui um túmulo assim de personagens muito, como é que eu posso dizer, que sobressaem na história da região, porque de todos os que estão aqui, esses se destacaram muito pela questão de onde vieram, o que fizeram, Uhum. quem foram, né? E é um túmulo conservado, é um túmulo muito bonito. E ele era bonito, viu? É. Bem que o povo diz que esses italianos são tudo muito bonitos. Vejam, o Caetano que está aqui como terceiro filho, Tá está aqui sepultado, É. vejam, de 65. E Gente, aí O Benedito a gente vai tá achando, aqui o Benedito também. tá aqui, Domingas Não, essa Domingas não Domingas tá aqui, ó. tá sim, Domingas Domingas. E também. Antônio também. Cadê? Oi? Aqui, Futuca ó. não, Diego. Antônio Perazzo. Sim. Ô, gente, Ah, Caetano, é filho desse, eu acho. Diego, o quanto é importante um cemitério, né? E o quanto tem de história, né? E o quanto é importante você identificar, porque a gente vai passar em vários túmulos Que não tem. nome. É. Por exemplo, nós vamos num túmulo ali grandão, que é o do Dr. José Gomes. E de quem? Daqui é descendente a judia? Ah, sim, sei. Honorata, né? É a Celina Honorata. Honorata de Jesus. É, bem ali. Honorata Celina de Jesus. É aquele outro grandão. Da parecido família, com da esse. família Gomes. Ela, Sim. judia, teve que se converter para casar com ele. Foi. Mas é uma judia, na nossa região, sepultada aqui. Entende? Então, assim, são personagens que a gente vai procurando. Já falamos de Tia Lula, dos Perazzo, e tem Isso. outros por aí. Mais pra lá tem o Padre Celestino de Barros Pereira. Isso, a gente sepultado vai lá aqui também. Então, são túmulos, assim, que trazem uma história. Eu imagino como seria belo o cemitério atrás da igreja, detrás da igreja. Eita, é verdade. Que o primeiro sepultamento feito no cemitério detrás da igreja foi no ano de 1854. De 1854 a 1841, todos os sepultamentos foram lá. 41 pra cá é aqui. É. E agora tem o quarto cemitério, né? Que é um anexo ali que começou há alguns anos já. Bora lá? Bora lá. Tchau, os Perazzo. Valeu. Ali eu também vi um túmulo da família Nunes. Que Nunes, sim. Dona Maria Nunes, casada com Zé Albino lá de Monteiro, ela era filha deles. Depois a gente passa Tem lá. pessoal da tua família, do Rocha, né? Tem Os aqui, ó. estão aqui. Aqui está meu bisavô, meus Ah, tios. mostra. Maria Bina, a primeira filha do segundo casamento do Trajano, é esse túmulo aqui. Sim. Onde é o que túmulo do era Trajano? Quem era esse Sebastião Ferreira Rocha? O túmulo do Trajano era no cemitério de trás da igreja. Ai, não Porque foi. ele morreu em 34, né? É. Então foi no cemitério de lá. Quem era esse Sebastião Ferreira Rocha? Sebastião Ferreira da Rocha, filho de Manuel da Rocha e Moça Rocha. Eram meus bisavós. Ah, que chique. Ele, que teve 14 filhos, 15 filhos na verdade, falecido no ano de 66. Ele é bisneto do José inglês. Severo. Ah, do José Severo. Sim. José Severo Moço. No caso, Francisco Severo. a esposa Francisco dele. Severo Moço. Francisco No caso, a Severo. esposa dele era que era filha do Trajano, né? Com a Maria- Francisca. Maria Alves de Torres, Maria Bina, ela é filha, a primeira filha do segundo casamento do Trajano com Bina. Com Justamente, o Que era parentesco Francisca meu mais também, o né? Walter, ele vem dos Amorim E e, dos- vem dos Severo. Bina. É. Severo. E comigo dos Alves de Souza. Tá vendo, minha gente? Nós estamos no berço da nossa história familiar. Vamos lá. Isso. Vamos lá? Vamos Vai, caminhar. Walter, você quem sabe aí. Vamos por aqui. Aí vejam, tem túmulos diversos que a gente não sabe de quem é. A família já não cuida mais, porque vejam, já estão abandonados, né? É verdade, é uma pena que o É, pessoal muitos desses cada pessoal vez já mais morreram. estão ligando menos para os antepassados, né? Sim. É aqui, né? Ó. Aqui dos Gomes. Eu acredito que esse Patrício é o que o senhor Antônio Torres falou, o tio Patrício, lembra? Ele contando a história Não, do não é tio Patrício, não, aquele não. Esse Patrício, ele é filho Deve ser de. Ferreira Gomes. Não, ele é filho, sabe de quem? De João Augusto Gomes. Ele é irmão de Zé Augusto. Ah, sim, de Zé Uhum. Augusto. Aqui, ó. João Augusto Ferreira, era o pai dele. Ele era o avô de Gonçalo, lá da Santa Teresa. Vejam, pra mim,
é assim, a personagem mais significante deste túmulo, Viveria. porque é o primeiro jazigo perpétuo de José Gomes dos Santos, né, chamado Doutor José, mas principalmente dela, Dona Honorata Celina de Jesus. Dona Honorata Celina de Jesus é a avó de seu Antônio Torres, bisavó, na verdade. Era a mãe de Dona Filó. Bisavó dela. Nascida em agosto de 1846, casada a 7 de agosto de 1867, falecida a 21 de outubro de 1923. Ou seja, 100 anos do seu falecimento. É. Estamos justamente... Inclusive nos 100 na anos. árvore não tá, esse falecimento dela tá 1910, tá errado lá. Eu vou tirar uma foto. Tirei uma foto para corrigir. E é um túmulo belo, veja, um túmulo assim que tem sua expressão. E aqui do lado, estamos na capelinha da Tia Lula, Luzia Maria de Freitas, que era uma capela belíssima, que caiu o teto, que incendiaram e agora construíram isso aqui. Para mim, sinceramente, isso é um assassinato. A estrutura Arquitetura, barroca, a arquitetura barroca e a história que carrega. O túmulo dela estava embaixo, era no chão, lá no fundo tinha um altar, e agora fizeram... Esse isso aí. Joaquim Alves de Freitas. Joaquim Alves de Freitas é o Quincas Flor. É o Quincas Flor, eu vou Ah, falar. o que foi pegar os pífanos, Isso. os caras de Recife. Vejam, a festa do Nossa Senhora dos Remédios começou em 1903, ele participou de 3 a 28, ou seja, por 15 anos ele participou da festa do Nossa Senhora dos Remédios. Foi. E aí, é o nome da escola estadual daqui também. Quincas... Parente aqui, Luiz Alves de Torres. Estão acabados, vejam. Ó. É. Bem antigos. A gente fica imaginando como era um túmulo desse, né, no passado. Pois é, que se desmanchou, né? É. Tem uns Olha- que são muito bem desenhados, É. são muito... Ele segue aquele padrão romano, neoclássico, né? Sim. Um padrão muito nosso, né? É, muito da nossa região. Tem um ali que é a cara da igreja de Monteiro. Ali estão meus bisavós também. Tu mostrou. José Vidal sobrinho, que é por causa desse outro José Vidal. Uhum. E Rosa, que é irmã de Sebastião Rocha. São os meus bisavós. Ah, eles eram irmãos, né? Isso. Ali está o túmulo de Dona Maria José Lopes Torres, irmã de senhor Conheci, Antônio Torres. lembro dela. Uma pessoa magnífica. É, uma eu pessoa lembro dela na excelente. festa de Jabutacá, sentada numa cadeirinha ali. E vejam os detalhes dos túmulos. Eita, é mesmo. É. É cheio, ó, aquela ramo de... Sim. Menino, tem esse negócio bem trabalhado. O pessoal morria, mas nem por isso deixava de ser chique. É. São Continuava. túmulos interessantes. Por exemplo, aqui eu mostrei para a Tessia outro dia. Aqui Uhum. jazem os restos mortais de Macionila Alves Barbosa. É. Esse nome Macionila é muito próprio da família de Tessia, É do verdade. Caruá. O Jabitacá Caruá que ela fala Ele saiu tanto. repetindo os nomes, homenageando os mais Essa Marcionila, ela vem lá do passado. É. Então é muito próprio. Aqui já é mais apertado, porque É. foram fazendo coisas Aqui, grandes. ó, no Nordeste tem a cultura de colocar os santos de devoções nos túmulos, né? Sim, as Isso é muito devoções, interessante. as fotos. Dona Anunciada do Apostolado, uma pessoa de muita fé, de muita piedade e devota do coração de Jesus até o fim da vida. Ô, Walter, eu acho interessante. Eu não entrava em cemitério. Gente, deixa eu revelar. Vamos aqui para uma sombrinha para Bora. contar esse caos. Por aqui a gente passa para a sombra. Eu contar esse caos a vocês. Da minha relação. Aqui é a parte nova, né, do cemitério. Isso. É Dona Terezinha enterrada ali, ó. É, né? Aqui nessa sombra tá lá embaixo. Pronto, eu vou contar um pouco da minha. Vocês coisa. Licença, que eu vou me sentar. Vou contar um pouco assim da minha relação com cemitérios. Eu sou uma pessoa que sempre tive pavor de cemitérios. Nunca ia, inclusive um parente mais próximo que morria assim, eu ia até a porta lá do cemitério de ficava. Monteiro e lá não entrava, porque eu tinha medo mesmo de cemitério. Porém, depois que eu comecei a fazer genealogia, né, estudar genealogia, eu me apaixonei por cemitério. E a gente acha muita informação no Porque o cemitério é um grande banco de pesquisas, né? Assim, você vê, você aprende a história das regiões, do município. Com o cemitério, inclusive, estou vendo ali meu parente Manapio. É. Menino, que coisa interessante, daqui a pouco eu vou lá mostrar. Então, assim, hoje, que você que gosta de genealogia, no nosso canal tem muita gente que gosta de genealogia. Isso que a gente está fazendo aqui hoje se trata também de genealogia, mostrando as famílias, mostrando os túmulos. Você que tem que andar no cemitério, frequentar, ver, né? Lá você vai encontrar nomes, datas, né? Histórias, parentesco. Uhum. Cara, é muito bom. Vê, Tu sempre gostou de cemitério, tu tem um jeito assim, de eu andar muito em gosto de cemitério, cemitério, né? porque eu vinha muito rezar com a Legião de Maria aqui. Ah. De Las Almas. Eu acredito que é uma coisa que pouca gente faz, né? De vir rezar por todos. Mas, quando eu penso em cemitério e genealogia, eu penso assim, que nós somos
Clemildo não é só Clemildo. Clemildo é um pedaço de muitos outros que passaram, muitas outras gerações que estão aqui. Menino, que filosofia. Aqui é o nosso descanso final. Olha, muitos já passaram e muitos outros passaram. Quantos coronéis, tenentes, capitães, não sei o que, prefeitos têm enterrado aqui, padres e tudo mais? Eles passaram, a geração deles passaram. Passaram 5, 6, 7, 10 gerações, que é mais ou menos o tempo de história daqui, e nós vamos passando. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos perpetuamente por aqui. Então, assim, aqui além da nossa história, estão os nossos, está a nossa genética, está o que nos compõe na vida toda até hoje. Cara, esse menino, a gente tem uma telepatia, porque eu estava pensando nisso ontem. O quanto a genealogia te ensina a ser humilde, né? A ser humano. E humilde, primeiro. porque você entende que você não é o bambambam. Para você estar aqui hoje, passaram tantas e tantas gerações, centenas, milhares de antepassados, né? Que foram deixando sua história até chegar na gente. E quando você está fazendo esse estudo, isso se passa tão rápido. Você monta uma árvore genealógica de 300 anos tão rapidamente que você Sentado entende numa cadeira, né? que você não é nada, né? Cara, Aí perfeito teu comentário. Vejam que na Engazeira o cemitério que foi construído pelo padre Biapina e pela mão dos escravos é todo de pedra ao redor, tem túmulos imensos e tudo mais. Eu quero ir. Muitos Vamos, próximo passeio da gente, cemitério da Engazeira. Da Engazeira. Anota aí. Cemitério, a igreja, que é interessante ir também, visitar pontos assim. Mas vejam, o cemitério da Engazeira tem o túmulo de Francisco Miguel, o grande líder político e tudo mais. Hoje é um montinho de tijolo, num canto coberto de capim. Vejam. Não somos nada, nós passamos. Esse é que temos que criar consciência que nós passamos. Agora vamos mostrar o povo de... Cara, meu povo. de Tessia. E meu povo também. Aqui, ó. Ah, é Mané Pio. Ó, veja só. Manuel Pio, meu parente, primo legítimo do meu pai, filho de minha tia Josefa. Essa era a mãe dele. Francisca Tertulina, é a mesma. Não. Era a esposa, né? Era dele. Era a esposa do seu Manuel. Olha, veja só, Manuel Pio foi um grande vaqueiro. Olha o tamanho das orelhas dele. Eu conheci ele. As orelhas se destacam. Ele, né? morreu com 100 anos, não foi? Não. Não. 80 anos. Não, mais. Era não, ele... 48 para 18 tem 80 anos. Achei não, então tá errado isso. Não, de 48 para 18 tem 70, né? 70 só. Tá Não, errado. tá errado a Tá data. errado, tá errado. Ele era tinha mais de centenário. 90 anos. Ele tinha 98 anos, era 99. Botaram a data errada. Ô, Diego, olha. Jazigo, família Inácio e Silva. Aí, ó. Alfredo Inácio. Era tio dele, irmão de Pio Inácio. Maria Tertulina, Antônio Inácio. É o pai. Manuel Pio da Silva. Antônio Inácio era o avô dele, era o pai do Pio. Era o avô. Ah, pai, Manuel tá tudo Pio, aqui. Tertulina Francisca, era a mãe dele. Tire foto pra Tessia. Cara, é muito legal. Só a data que não bate, né? A data tá a data errada. tá errada. Ele nasceu antes disso. Aí eu tenho na árvore genealógica. a Ele data é da dele. década de 20. Ele era de 1920. É esse o do Padre Celestino? Maribona. É esse aqui o do Padre... Não, é lá na frente, né? Nós vamos por aqui no do Coronel Técio Rafael. E depois no... Olha, isso aqui, ó. Euclides Pio. Meu primo, seu Euclides. É. Eita, tira essa foto pra mim, Diego. Seu Euclides, irmão de Manuel Pio. É. Esse aqui morreu mais novo. Morreu, foi. E morreu primeiro que Manuel Pio. Foi bem primeiro, né? Chapeuzinho de couro bem criado. Ele morava lá na Serra Branca. É. Essa plantinha aqui é a cara de cemitério. Essa rosinha de sol. As florzinhas de É. cemitério. Elas são assim, elas são teimosinhas. Você não bota um pingo d'água como elas são bonitinhas. É mesmo. E planta de cemitério, eu não sei por que elas são bonitas, sem água. É, a terra é boa, né? Adubada. É verdade. E no final o que nos resta é virar adubo. Pelo menos uma coisa, né? Somos orgânicos. É ali, né? A de Técio, né? É, a linhagem do túmulo do Coronel Técio Rafael é a mesma do pai dele lá em Monteiro. Essas assinaturas, essas coisas. Eu sei o que é que tu traz atrás. É, mas não mostro não. Vamos por aqui. É ali, ó. Limpando, tá vendo? Graças a Deus. É nessa época que choveu, nasce muito mato. Agora Maribona não tem muito, não vamos chegar perto não? Não. Aqui é o túmulo do Coronel Técio Rafael. Técio Rafael de Torres. É mais E dá pra pai ser. de vários prefeitos daqui, principalmente vivos ainda tem Zé Rafael, né? Filho dele, né? E Silvio Rafael. Então aqui está sepultado desde o ano de... Ele nasceu em 10 de setembro de 1888. Vale e lembrar morreu em 1973. que ele nasceu em Monteiro, E filho do Coronel Manuel Rafael e de Dona Antônia Torres Rafael.
E agora nós vamos no túmulo do Padre Celestino. Ô, Walter, essa aqui é a família da gente, ó. Maria Alves de Torres. Esses Maria Alves de Alves de Torres Torres. são... Olha, gente, que pote tão interessante, né? Esse é É um... até mais recente, mas... A do Padre Celestino é lá, né? Bora. Gente, é um show visitar cemitério, viu, Diego? É, só não tô gostando muito desse som. E dos maribondos, né? Atacando, querendo Tem muito atacar, né? maribondo mesmo. E diz que ferroada de maribondo no cemitério é meio inflamada, viu? Isso é meio reimosa. Carregada. Olha um pé de feijão brabo quando nasceu. Antônia Honorato de Souza. Olha esse pé de feijão brabo. Aqui. Tá com formiga, é? Não, era não. Eu tenho. Aqui tem o túmulo de duas pessoas muito importantes, os pais do Padre Celestino, José José de de Barros Barros. Pereira e Elisa Torres de Barros, chamava Neném. Eles foram os principais informantes do Padre Celestino sobre a história de Jabitacá. Construindo o histórico de Jabitacá esses dias, das varas, né? Eu peguei muitos escritos feitos pelo Padre Celestino próprio, no papelzinho, no caderninho, que eles iam relatando. E ele sempre colocava assim: me informou meu pai, José de Barros Pereira, nos seus tantos anos, em pura lucidez. Inclusive ele morreu com 95 anos. Ô, Diego, presta atenção, viu aqui ele dizendo esse negócio. A gente estava debatendo isso nesse instante na hora do café. A informação oral vale, né? Na genealogia. Sim. A gente Muito. tem um grupo de genealogia e algumas pessoas estavam. Eu soube de informação de alguém, de um parente. Posso colocar na árvore? Claro que pode, minha gente. É uma informação importante, raríssima. Só, claro, que quando você acha documentos, aí fechou a parada. Sim. Mas se você pode não achar um documento, por que você vai desprezar uma É. informação oral? Então vejam só que os grandes historiadores de qualquer lugar do mundo, eles tinham fontes de informação O oral. Padre Celestino ele viveu no Rio de Janeiro, ele foi salesiano de Dom Bosco, e vivendo lá, toda vez que ele vinha, ou ainda criança, que tem os caderninhos dele escritos assim, de jovem, muito jovem, ele coloca: perguntei à mãe Neném, Elisa de Torres de Barros, por isso, ela disse em tal data, em plena lucidez, isso. Ô, Walter, qual a Entendeu? ligação de Elisa de Torres com a família Torres? Esse eu não conheço, o Torres dela eu não conheço. Eu creio Mas que... eu acredito que ela devia ser sobrinha de algum deles de lá. É, creio. Interessante uma coisa que eu estou observando. O pai o pai do Padre Celestino morreu no mesmo ano, né? Não, 5 anos depois, né? 5 anos depois. 5 anos depois. O padre morreu 5 anos depois do pai. Depois nós temos que conhecer a casa deles, que é aqui nos bordes Uhum. da rua, né? Que podemos dizer. E lá ele tinha uma sala de rezar missa. Quando ele vinha de férias, ele Ah, rezava lá tinha um missa. santuário, né? Sim. Gente, vamos procurando a saída que já tá Vamos. muito tempo. Encerra o vídeo. Aqui encerramos, né? É. Esse Encerramos. ponto, Não, eu vamos ali acredito- pra sombra pra gente encerrar ali. Porque assim, a gente já Vamos ali, filmou a vamos. entrada. Pronto. Vamos aqui pra sombra. Aqui é a nossa última, a mais velha da nossa família, falecida há pouco. O Severo que vem daí, entendeu? Josefa Severo Rocha. É aquela mistura que a Isso. gente falou Minha vizinha lá do sítio, do prima, Severo com a família É, Rocha. morreu agora há pouco mesmo. doadora do terreno da nossa capela lá do sítio. Ah, é? Aí. Ali estão meus avós. Vamos encerrar aqui nesse pé de fulô, que eu sou louca por fulô. Vai. Vem pra cá, Bato, vem pra cá. Aí não me cabe. Cabe. Vamos ficar aqui perto das flores. Gente boa do meu agrado. Meu amigo Diego, olha pra cá. Olha pra cá, menino. Tô olhando. Quero agradecer a Walter. Que Walter é o futuro. Não, tu já é padre, como é? Não, eu estou estudando teologia, terceiro ano de teologia. Tá bem pertinho, né? Sim. Mas ele é um historiador, que já se percebe, de Jabitacá. Ele manja muita coisa. Ele absorveu histórias de várias e várias pessoas. Ele é um cara que gosta de genealogia. Ele valoriza muito a região dele, os casarões, as fazendas, a história. Então, cara, eu quero só... Oratórios, Oratórios. Eu quero assim, só te agradecer o fato de você passar um pouco dessas histórias pro Compartilhar nosso canal, conosco. né? Isso aí que você compartilhou conosco, Walter, é história. Isso aí a gente vai guardar para sempre. Depois, vocês que estão nos assistindo, cobrem a Diego e a Clemilda, que eles prometeram de ir no cemitério da Engazeira, feito pelo padre Biapina. Inclusive com você, quando você tiver de férias, a gente vai. Pronto, então Quando ele combinado, voltar. fechado. Uhum. Valeu, gente boa do meu agrado. Cheiro do louco dos olhos. Eita, pode falar Cala baixo. Na pra boca, mulher. pra Não vai interromper. acordar ninguém, não. Tá bom. Encerra. Tchau. Tchau, pessoal. Olha, vocês desculpem as doidices de Clemente, viu?